Olá pessoal, muito boa tarde. Você que está aí presente aí na nossa página, nos nossos vídeos aqui do Facebook, né? Também esse vídeo vai estar no YouTube. Pessoal, estou aqui para falar um pouco sobre a política no nosso país. Provavelmente esse aqui será o meu último vídeo, né? Antes da eleição. E fazer um vídeo aqui para explicar sobre a minha posição como cidadão, como brasileiro e amor a essa pátria, a essa nação. Primeiramente, estamos vindo aí do aniversário da cidade, né? Da cidade de Rio Brilhante. Para mim foi uma coisa muito bonita, muito bem organizada, né? Com os shows do Guilherme Santiago, teve do Almir Sater e principalmente do Fernandinho, né? Fernandinho, dia 26 aí, esteve aqui na nossa cidade, foi uma coisa maravilhosa. Gravei vídeo, fui eu com minha esposa, foi muito bacana a festa, né? O show do Fernandinho, né? Que veio pela segunda vez aqui para Rio Brilhante e sempre vem cantar aquelas músicas, aqueles hinos, canções maravilhosas, de melodias muito bonitas, letras maravilhosas. E parabenizar, né, aos órgãos públicos, aos vereadores e ao prefeito da cidade, né, o Lucas Foroni aí, que proporcionou pro aniversário da cidade essa maravilha que foi o show do Fernandinho também. Teve ali a inauguração da clínica da mulher e da criança, até que enfim, né? Até que enfim que saiu a clínica da mulher e da criança, né? Eu pensei que era só da mulher, agora também da criança. Bacana, parabéns e continue assim, né? Parabéns ao prefeito, parabéns aos secretários e aos vereadores que fazem parte aí dessa mudança aí, com certeza vai trazer muitos benefícios para o nosso município, sem sombra de dúvidas. Pessoal, eu vou trazer alguns pontos aqui, não tentar me alongar muito no vídeo, né? Mas tentar falar um pouco sobre o meu posicionamento político. Às vezes não é nem preciso, porque muitos já sabem o meu posicionamento político qual é. Muitos já sabem, né? Mas estou aqui para a gente trocar essa ideia, né? Quando for preciso, né? Faço até uma transmissão ao vivo para conversar com muitas pessoas, muitos amigos meus que querem, né, trocar essa ideia comigo. E a gente vai estar sempre adiantando aqui essa conversa, fazendo essa conversa aqui pelo Facebook, pelo YouTube. Você pode encontrar vídeos assim no YouTube, na minha página no YouTube. Não tem muita gente, mas pelo menos a gente vai armazenando nossas ideias. E tem gente que liga para mim, conversa comigo, fala: Nilson, valeu aquela ideia, aquele posicionamento seu é muito bacana, né? Pessoal, dia 2 agora teremos a eleição mais importante dos últimos 50 anos, né? Não tenha dúvida que essa eleição agora será uma das eleições mais importantes da história do Brasil, porque não estou falando aqui somente do cargo do Executivo Nacional, do Presidente da República, eu estou falando de todos os cargos, seja deputados, seja senadores, seja governadores e também do Presidente da República, né? Deputado federal, estadual, senador, governador e Presidente da República. Lembrando que nessa eleição teremos que eleger apenas 27 apenas, né? 27 senadores, né? Não será 2 de cada estado, será agora 1, né? Então a importância aumenta mais ainda nessas eleições. Então assim, eu estou trazendo aqui essas informações porque para a gente ter um raciocínio legal a respeito do assunto, né? E para que a gente possa ter essa ideia, né? Porque muita gente fica falando: Denilson, você apoia Bolsonaro, apoia não sei quem. Gente, primeiramente, na eleição de 2018, eu já achava um absurdo o ex-presidente Lula e também ex-presidiário Lula ser candidato de dentro da cadeia.
Para mim foi um dos maiores absurdos que eu vi na República, nessa República Federativa do Brasil. Foi um dos maiores absurdos. Você pode gostar dele, você pode dizer que ele foi o melhor presidente, a escolha é sua. Escolha é sua. Essa é a minha opinião. Porque eu acredito assim que a gente tem que ter respeito pela opinião dos outros. Se você apoia o Lula, acha que ele é maravilhoso, o problema é seu. Eu não vou te julgar, nem vou achar que você é mau caráter por causa disso, não vou falar que você é corrupto por causa disso, que ele é corrupto, né? Porque eu vou dizer o porquê que eu acho que ele é corrupto aqui. Enfim. E aí tá, nessas eleições é mais absurdo ainda. Em pleno 2022, vemos um condenado por corrupção passiva e ativa, né, sendo candidato a presidente da República mais uma vez. E ele não quer ser presidente para fazer um Brasil novo, tirar as pessoas da fome, como ele anda falando por aí, dizendo que na época do PT as pessoas comiam picanha, né? Mesmo ele falando que na crise os brasileiros terão que comer só arroz e feijão, né? Ninguém fala nada, né? Não vejo a imprensa dizer nada, né? Mas tá bom. Então, pessoal, o que me faz ter asco do Lula, asco de verdade, né? Isso é uma coisa que vai ficar registrado e tô, assim, nem aí, né? Porque eu acredito que o brasileiro ele tem total direito de manifestar a sua opinião. Não é que nem aquela diretora que numa postagem minha que eu coloquei aqui no Facebook disse que era para eu guardar as opiniões para mim. Uma diretora da escola, né? Quer dizer, ela é ex-diretora, aposentada hoje, né? Mas professores, diretores nunca se aposentam. Eles continuam o seu legado até mais do que além da vida, né? Então, assim, ela perdeu uma oportunidade ali de ficar calada e respeitar a democracia, né? Que normalmente eles falam que é democrático, que não sei o que, enfim. Eu simplesmente estava falando que o Lula era genocida. Então, assim, mas Denilson, qual prova que você tem para dizer que o Lula é genocida? Bom, primeiramente, o Lula falou em 2013 ou 2012, ele já não era mais presidente, ele falou que não se faz Copa do Mundo com hospital. Ah, Deus, foi o Ronaldo que falou. Ele falou, pode procurar aí no Google. Ele falando as mesmas palavras do Ronaldo. Quem trouxe a Copa do Mundo para o Brasil? Foi quem? O Lula, 2007. Quem trouxe as Olimpíadas para o Brasil? O Lula, em 2007. Pode, pesquisem aí. Quantos bilhões de reais foram gastos na Copa e nas Olimpíadas? Teve estádios que foram construídos lá em Amazonas, que não tem nem time mais para jogar lá, né, praticamente, porque foi construído um estádio de primeira linha em lugar da Amazônia que não tem nem futebol. Nem futebol tem. Eu não estou falando aqui discriminando a região, enfim. Eu estou dizendo que quando você constrói um estádio de quase 2 bilhões de reais em um determinado local, você não tem que só pensar na Copa do Mundo, você tem que pensar o que será feito depois da Copa do Mundo. Porque são 2 bilhões de reais. Eu estou aqui incluindo, né, ao redor do estádio também, né, o que foi gasto com aeroportos, enfim, muitas coisas foram gastos na Copa do Mundo. Mas tem estádios que foram gastos 2 bilhões de reais. Eu vou dizer aqui, a Arena Pernambuco, que foi um dos maiores absurdos, né, na minha concepção, porque tem 3 times de futebol lá em Pernambuco. O Náutico, o Sport Recife e o Náutico. O Náutico, o Sport e o Santa Cruz. Todos esses 3 times
têm estádios. O Náutico tem os Aflitos, o Sport tem a Ilha do Retiro e o Santa Cruz tem o Arruda. Por que não pegar um desses estádios e fazer a construção de um novo, né? Reformar para deixar padrão FIFA, né? Padrão FIFA caríssimo que foi, né? Deixar padrão FIFA. Foram gastos mais de 2 bilhões de reais na Arena Pernambuco, um estádio construído do zero, que nenhum dos times jogam. Raramente você vai ver os times jogando nesse estádio. O Náutico voltou a jogar nos Aflitos. O Sport joga na Ilha do Retiro. O Santa Cruz joga no Arruda. Quem que joga na Arena Pernambuco? Ninguém. Então, sem falar na Arena de Brasília, que foi um dos maiores absurdos também. Mais de 2 bilhões de reais gastos naquele estádio. Enfim, onde eu quero chegar? Todo país que não é desenvolvido, você vê o Japão, ele não entrou numa crise assim depois da Copa do Mundo feita. A França não entrou num país assim, numa crise assim depois de uma Copa feita. Os Estados Unidos não entrou numa crise assim depois de uma Copa feita. Mas a África do Sul entrou, né? Nós estamos vendo aí na Rússia o que está acontecendo, mas a Rússia, economicamente também falando, já estava muito melhor desenvolvido do que o Brasil, em questão de dinheiro, em questão de tudo da história dele, né? Dessa ideologia comunista que ela faz com que escravize outras nações para que ela possa estar recebendo recurso para isso, né? Você está vendo que ela está fazendo com a Ucrânia, né? Então, assim, quem pensa que é só por causa da OTAN está muito enganado. Está muito enganado. É mais dinheiro. Eles querem mais dinheiro. Eles querem o quê? Controle ali das regiões de porto, né? Enfim, como se isso não fosse fazer alguma diferença para eles. Só que quanto mais dinheiro a ditadura comunista, né? A ditadura socialista quer, melhor para ela. Melhor para ela. Então, assim, a visão que devemos ter nessa situação é essa. E o Lula, ele contribuiu para as 600 mil mortes que teve no Brasil, gente. E eu fico vendo ele tirar o dele da reta, né? E eu mesmo, tem hora que eu fico envergonhado com alguns candidatos, né? Que não toca nesse assunto com ele. Que não aponta ele como responsável também. Afinal de contas, ele ficou 8 anos no mandato e a sucessora dele ficou 6. Então, assim, é muitos anos, gente, seguido. Dizer que o SUS foi a melhor coisa que fez, gente, vai marcar um exame no SUS. Vai marcar qualquer coisa pelo SUS para você ver se é tudo isso. Então, assim, é envergonhado, sabe? Eu fico envergonhado de ver umas coisas dessas, sabe? No nosso país. E as pessoas, elas acreditam que é legal o Lula sair da cadeia e vir disputar a presidência da República. Né? Eu me lembro que ele sempre usou a palavra, eu acho que até ele usou na última eleição, dizendo que os poderosos podem pedir 1 ou 2 flores, mas não vão impedir a chegada da primavera. Ele é o próprio poderoso, né? Mas não é poderoso em termos de, nossa, que presidente forte, que não sei o quê. Não, ele é poderoso em querer ser ditador. O Lula é um ditador. O Lula ele acredita que todos que não são do lado dele é fascista. Que as pessoas que foram manifestar o apoio não só ao presidente, mas à nação no dia 7 de setembro, era todo mundo, segundo ele, da Ku Klux Klan. Né? Usado esse termo por ele. Então, é um cara que ele desmoraliza o sistema eleitoral, ele desmoraliza as instituições de direito.
as instituições democráticas. E aí eu toco no assunto pertinente, o STF. Eu, como cidadão brasileiro, quando você vê, não, Deus, não fala isso, porque pode ser que você seja processado, que pode ser que você é fraco diante disso. Gente, a gente tem que ter a noção. Eu, como cidadão, como pessoa da igreja, sou evangélico desde 2011, desde quando me converti, desde quando me batizei. Eu não tenho que ter medo, gente. Eu não tenho que ter medo como cidadão, como pessoa. Porque eu me envergonho das atitudes que o STF tem feito. Eu me envergonho. Antigamente você... Eu aprendi uma coisa aqui nesse país. E você tem que colocar isso na sua cabeça também. Você não é obrigado você acreditar no que eu acredito, você pensar como eu acredito. Entende? Mas é fundamental que possamos ter uma noção das coisas que acontecem no nosso país, cara. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. O que foi roubado no Mensalão, o que foi roubado no Petrolão, processos de licitações que foram fraudulentos, empresas prejudicadas. As pessoas não entendem, não leem. Eu sempre falo, né, que para alguns apoiadores do Lula, ele sempre fala, que ele roubou, ele é inocente. Gente, vocês estão indo pelo que ele está falando. Pelo que ele está dizendo. Se o Lula dizer que ele é ladrão, vocês vão acreditar que ele roubou para vocês. É isso que vocês falam. Não adianta eu ficar falando, não, mas ele é corrupto, não sei o quê. Todo mundo sabe que o Lula é corrupto. Que ele roubou. Que ele ganhou da OAS um triplex e uma reforma no mesmo. Todo mundo sabe que ele ganhou um sítio da OAS e a reforma do mesmo. Agora ele joga para Marisa, né? A falecida Marisa, a ex-mulher dele, né? A ex-esposa dele, né? E aí as pessoas falam, não, mas era emprestado. Mas encontrou o objeto dele. Mas acontece de você esquecer uma roupa, alguma coisa. Gente, é a primeira vez que eu vejo o cara esquecer um barco. Esquecer itens pessoais, né? Objetos pessoais. Temos também as provas também do rapaz que dizia que era dono do sítio, pedindo autorização pro filho dele para utilizar o sítio. Opa, mas como assim? Eu sou dono do sítio. Eu vou pedir para outra pessoa a autorização para usar o meu sítio? Então assim, mas o que acontecia muitas vezes, pelo que eu entendi também de todo esse processo aí, que era muito fácil, gente. Pegar o dinheiro público, comprar tal coisa, o nome na nota fiscal vai estar no meu, mas aí eu apresentei o personagem A para ser ele o dono do local. Era assim que acontecia. Eu comprava tal coisa e presenteava o outro. Na nota fiscal estava o meu nome. Mas quem era o dono de verdade, moralmente, do local era ele. E o pior, porque aí configura, além de uma corrupção ativa, configura uma corrupção passiva, porque ele sabia que aquele sítio era fruto de corrupção, comprado pela OAS para presentear, para que ele pudesse ter garantias sobre todos os contratos com a Petrobras. Gente, isso não é corrupção, é o que, gente? O que é corrupção, então? Então, assim, o que nós estamos vendo no nosso país é uma total desmoralização, cara. Gente, e aí daqui a pouco o STF, gente,
Eu acho assim, gente, olha, sinceramente, o PT sempre acreditou que tiraram o Lula de 2018 para ele não ganhar a eleição. Aí prenderam ele, enfim, como se o Lula ele tivesse como se o processo começou em 2018. Não, esse processo começou desde 2003, quando eles assumiram lá atrás, 2003. Foi em 2003 que começou esse processo. Não foi de hoje, não foi lá de 2018. Então, assim, eles já foram adquirindo prova até que chegou em 2015 ou 2016, se eu não me engano, foi em um desses anos. O Ministério Público já tinha provas suficientes para incriminar o Lula. Né? Não era só provas só de delações, extratos bancários, e-mails, enfim, um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Então, assim, o Lula ele fala que é inocente, os apoiadores deles acreditam e faz com que alguma parte da população também acredite que ele é inocente. E ele não é inocente. Primeiro ato que ele mostra que ele é culpado, e ele sabe que é culpado, foi quando ele tentou ser ministro da Casa Civil. Você acha que ele estava querendo ser ministro da Casa Civil por quê? Ele estava querendo ser ministro da Casa Civil para sair, para se livrar da cadeia. Era o que ele estava querendo, gente. Era o que ele estava querendo, sair da cadeia, se livrar. Agora, em 2018, ele tenta ser presidente porque, atrás de quê? Foro privilegiado, para não ser investigado de mais crimes. E ele sabe, se ele não for eleito, ele vai ser investigado por mais crimes. Então a jogada do STF de tirar ele da cadeia para colocar ele na presidência é porque, é claro, o STF virou hoje um partido político. O STF virou hoje militância. A maioria de quem está no STF hoje foi nomeado pelo Lula, pela Dilma. Eles sabem que não terão mais garantia de perpetuar no poder como eles fizeram até hoje. Eles sabem disso. Então, assim, é vergonhoso, gente. Eu acho assim, é vergonhoso. E se o Lula vir, porque eu não descarto isso, o Lula ser eleito mais uma vez, eu não descarto isso. Mas para mim vai ser a maior tragédia dos últimos 522 anos do Brasil, cara. Essa é a maior tragédia. Se você acha que o Brasil vai ser desmoralizado, já é desmoralizado lá fora, com o Bolsonaro, você vai ver o que é desmoralizado mesmo, moralmente, lá fora, por ser governado por um criminoso. Não foi um criminoso que foi preso injustamente, é um criminoso que é comprovadamente criminoso, corrupto. O sistema, a imprensa, você vê, eles não falam nada. Eles falam muito quando o Bolsonaro imitou a pessoa sem ar para dizer que o Mandetta que tinha dito aquilo lá, né? Pega o vídeo completo aí, Bolsonaro fazendo, né, movendo aqui a pessoa sem ar, tal, dizendo que o Mandetta falou que quando desse falta de ar que era para você procurar a unidade de saúde. Mas para eles foi natural quando o Lula falou que ainda bem que a natureza produziu esse monstro do coronavírus. Você viu alguma nota da imprensa falando alguma coisa? Não viu. Você não viu o UOL falando nada, você não viu a Globo falando nada. Aí depois nós que somos antidemocráticos, nós que estamos fazendo antidemocracia nesse país, gente. Olha o que o STF está fazendo, olha o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Perseguindo pessoas por apenas dar opiniões. As pessoas dar apenas as suas opiniões sobre os assuntos. Para vocês isso é natural que está acontecendo no nosso país? E a intenção do Lula é claro, ele não falou nada de proposta para o nosso país. Ele não falou nada. Pode pesquise aí, vê aqui que ele tem de proposta. Não tem nada, porque ele não é nada. O Lula não entende nada. O Lula surfou num crescimento econômico dos anos 2000. Ele surfou
Naquele momento que a economia, quando a China entrou com força, com dinheiro mesmo para cima para comprar produtos do Brasil, ele surfou naquele momento ali. Aí o momento que o Brasil começou a crescer. Mas crescer porque a China estava depositando todas as atenções deles, todo o dinheiro deles aqui no Brasil. Só que eles acharam que isso ia ser para sempre, pessoal. Porque o socialismo é isso, eles acreditam que dinheiro dá em árvores. Eles acham que os empresários, pessoas de empresas, são obrigados a abrir empresas e contratar. Você contrataria uma pessoa para fazer um ajuste na sua casa sem precisar? Só porque você está dando emprego para as pessoas, porque você é bonzinho? Então é isso que eu falo, cara. O brasileiro ele tem que pensar. Ele tem que pensar. O Instituto de Pesquisa, não estou dizendo aqui que eles são que não vai dar certo, porque depois de 29 anos, cara, 29 anos de idade, já vi de tudo nesse país, cara. Já vi de tudo, 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 tudo. Porque o Lula não era nem para ser candidato, gente. Num país sério, o Lula não era nem para ser candidato a presidente da República. O Lula não era nem para ser candidato a síndico de prédio. O Lula não era para ser candidato a nem para nada. Sindicato de sei de que, nada, zero. O Lula era para ser apenas uma pessoa comum presa atrás das grades. Porque a corrupção dele matou muita gente. Muita gente. E embora o Brasil ele não cobre isso do Lula, Deus um dia vai cobrar dele. Deus vai cobrar às vezes que o Lula está usando do pobre como massa de manobra para se perpetuar no poder. Deus vai cobrar do Lula quantos e quantos anos que ele usou o povo nordestino com a transposição do Rio São Francisco, que ele começou a construir em 2008 e prometeu que ia concluir em 2012 e não concluiu. Por que não concluiu? A Dilma, né? Depois, né? A Dilma não concluiu. Depois prometeu em 2014 para ganhar eleição. Desculpa. Perdão. Para ganhar a eleição. E aí ganhou a eleição e não construiu nada. E isso aí durou até ano passado, quando o Bolsonaro conseguiu concluir, mesmo com pandemia, a transposição do Rio São Francisco. Então, pessoal, o Brasil, o brasileiro, isso vem desde a época do Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas se isolou lá na fazenda dele, aí o jornalista foi lá, esqueci o nome dele, foi lá fazer entrevista com ele, o povo já queria o Getúlio Vargas de volta. Um ditador, ficou durante 15 anos, e tem pessoas que ficam adorando esse marginal da República, gente. Tem gente que fica adorando o Getúlio Vargas, falando que o Getúlio Vargas era maravilhoso, que não sei o que. Gente, que é isso, gente? O cara era um ditador, fascista. Se tivemos realmente uma ditadura no Brasil, foi na época de Getúlio Vargas. E as pessoas você acha que foi na ditadura militar? Lá de 1964 adiante? Não, foi da época de Getúlio Vargas, pesquisa. Como foi que o Getúlio Vargas veio pro cargo? Que as pessoas falam que ele é o pai do pobre, não sei o quê. Vai lá, procura lá pra você ver. E o Lula é semelhante. O Lula é semelhante. O Lula não entende de nada, ele não sabe nada. Se ele voltar pro Brasil, a chance do Brasil virar uma Venezuela e uma Cuba é grande. Mas não tenha dúvida disso, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho dúvida. Porque olha o que está acontecendo nos outros países. Olha o que está acontecendo na Argentina. Olha o que está acontecendo na Venezuela. Olha o que está acontecendo no Chile, na Colômbia, na Nicarágua. Perseguindo agora os religiosos, perseguindo padres, perseguindo pastores. Olha o que está acontecendo. Ah, mas Deus, ele não fez isso lá naquela época. Tínhamos pessoas
ainda o STF, querendo ou não, era respeitado ainda. Tinha gente respeitável. Hoje não tem. Hoje não temos mais. Presidente do Senado é frouxo. Senhor Rodrigo Pacheco. Por isso a importância de você votar nos senadores que defendem que se o ministro fizer coisa errada tem que ser impeachmentado. E lembrando que quando teve a oportunidade de fazer um impeachment do Gilmar Mendes, a Soraya Tronic votou contra. Não é verdade? Ou é fake news meu? Isso me fez ser envergonhado de ter dado voto a você, Soraya. Isso me fez. Porque você foi colocada para isso. E você votou contra. Então, pessoal, a importância dessas eleições é fundamental para o Brasil. Fundamental. Não tenha dúvida nenhuma disso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. É fundamental que tenhamos aí uma eleição limpa, mas que o brasileiro possa escolher o melhor. Escolha o melhor, Brasil. Escolha o melhor, porque não é uma eleição para hoje só. É uma eleição lá para o futuro. Nós hoje estamos colhendo frutos do que foi plantado lá em 2002, lá em 2006, lá em 2010, lá em 2014. Então nós que possamos, que o brasileiro, você que tem um pouco de amor por esse país, vote em pessoas que compromissada com o futuro do nosso país, gente. Porque do jeito que tá, não dá. Não dá. Então a minha indignação, o fato de eu fazer esse vídeo, pessoal, não é para atacar pessoas. Não é isso. Eu dar a minha visão sobre um Brasil que vocês talvez achem que não existe. Que talvez, mas Denilson, o fulano tá bem errado. Gente, o que temos para o nosso país é um país que pode ser que o seu caminho pode ser o abismo. E isso é grave. Para você ter ideia, lá na Venezuela eles não têm nem cachorro mais, não existe cachorro, gato. Eles comeram tudo. Comeram tudo. Eu acabei de assistir um vídeo aí, o rapaz falando para petista que estava andando com o seu cachorrinho: você vai comer esse cachorro. E é a realidade, gente. Porque eles não têm o que comer. Eles não têm nada. Não tem mais nada. Porque o socialismo é isso. O comunismo é isso. O socialismo é bom enquanto ainda tem dinheiro. Quando não tem dinheiro mais, ele vai procurar onde não tem. Vai atrás de você, vai procurar você debaixo da sua cama, onde você estiver escondido. Porque sabe que você tem alguma coisa para dar de valor para eles. Então é isso que eu falo para vocês, né? Então o brasileiro ele tem que entender o seu lado, né? O lado mesmo, onde ele pertence. Tem gente aí que tá aqui na cidade que apoia o Lula, né? Fazer o que, né? O que nós podemos fazer com pessoas assim? Nada. Apenas respeitar, orar por ela, para que ela seja liberta, porque não tem o que fazer. Mas você que está indeciso, pense bem. Pense bem. Onde é que o Brasil está caminhando? Então, assim, pessoal, meu voto para presidente é o Bolsonaro, não adianta. Vou votar no Bolsonaro. Mas, pelo fato de eu desprezar o PT, eu desprezo esse partido corrupto, esse partido das trevas mesmo, entendeu? Para governador, pessoal, o governador tá difícil. Ontem assisti um debate de péssima qualidade de todos eles, sabe? Assim, é vergonhoso ver o André Putinelli de volta. Gente, é vergonhoso ver o Marquinhos Trade falando inverdades, coisa que ele não fez em Campo Grande. É vergonhoso ver o candidato do lado da posição falar que Mato Grosso do Sul tá perfeito. É complicado, cara. É difícil. E teve uma época que eu achava que o Reinaldo Zambuja não vinha para Rio Brilhante por causa do que antigamente era o
o Sidney Forone, né, o prefeito, né, da cidade, né. Aí o Donato entrou, ele também não veio para Rio Brilhante, nem veio da associação de nada em Rio Brilhante. Obra nenhuma existiu. Então, assim, para mim o governo de Reinaldo Zambuja também é vergonhoso. É um governador, assim, péssimo, péssimo. Um dos piores governadores que eu vi em Mato Grosso do Sul. Entendeu? E tá aí, cara, a CCR aí cobrando absurdos para você transitar na rodovia. Você tem o seu carro, você paga IPVA, você paga IPVA caro, você paga o ICMS mais caro do Brasil. Então, assim, é impressionante, cara, como ainda tem gente que defende cidadãos assim, cara. E eu vejo aquele André Putinelli também, a mesma coisa, da mesma laia do Lula, na mesma laia da Dilma. Você pega também aquela outra moça lá, a Rose Modesto, que eu gosto dela, cara, eu gosto da Rose Modesto. Mas o meu voto vai ser para o Capitão Contar, cara. Capitão Contar para mim é um cara que eu votei para ele como deputado estadual e eu vou dar esse voto de confiança de novo porque ele merece. Ele em nenhum momento ele apoiou o presidente e depois ficou fazendo oposição a ele na Câmara. Para senador, eu não tenho outra opção a não ser votar na Tereza Cristina. Eu gostei das atitudes dela no Ministério da Agricultura, porém eu tenho muito pé atrás sobre o seu lado partidário. Tereza Cristina sempre foi do PSDB e eu sinceramente, não é que o PSDB seja ruim, mas é um partido também que tem muita gente que fez muito mal pro Brasil, muito mal. Reinaldo Zambuja que diga, né? Deputado estadual, vou dar uma oportunidade pro Davi Vicenzi, aqui na nossa cidade de Rio Brilhante. Eu acho que a gente tem que ter alguém daqui de Rio Brilhante, não sei se tem outros candidatos aqui da nossa cidade para darmos essa força, né? E para deputado federal, Dr. Luiz Ovando, foi um cara que sempre tive conversa com ele, sempre conversamos, quando ele veio para cá também. Enfim, essas pessoas que eu vou votar. Então, pessoal, assim, eu não ponho a mão no fogo por ninguém. Eu, como cidadão, não vou colocar minha mão no fogo, eu sou trabalhador. Eu, trabalhador, cidadão, pagador de impostos, não vou botar a mão no fogo por político nenhum. Se o cara vai ser honesto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que o Lula, por que eu não dou um voto pro Lula? Porque o Lula, ele usa o povo sofrido no nosso país para se perpetuar no poder. E isso para mim é um dos crimes mais graves que ele um dia será responsabilizado. Só isso. Então, pessoal, dia 2 de outubro, realmente vote com amor. Com amor ao Brasil. Não ideologias de socialistas, não pro Lula que você que é evangélico achar que o Lula não vai fechar a sua igreja, vai nessa. Vai acreditando nessa narrativa, né? E o pior é você, evangélico, tá apoiando um candidato que apoia o aborto. Isso, ó, parabéns, tá? Deus vai tá muito felizão com você, tá bom? Então, assim, você que vota, você vota quem você quiser. Eu daria até razão se você votasse até no, sei lá, no Ciro Gomes, né? Na Simone Tebet, na Soraya. Agora, no Lula, vem falar pra mim que você não é doente pelo Lula. Então, assim, pessoal, é isso que eu falo pra você. E vamos ver o que vai dar aí nessas eleições aí do dia 2, né? Tomara que Deus abençoe a nossa nação. Que a nossa nação seja próspera. E vamos pra cima, pessoal, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Tamo junto, pessoal.